Hoje eu estou aqui começando direto com o Pedro, ao meu lado, final do nosso curso de 4 aulas, Canudos 2023. O tema hoje, Antônio Conselheiro e Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e dos Sertões. Nós hoje vamos falar, neste último encontro, bastante sobre o livro recém-lançado por Pedro, exatamente sobre este tema. O curso é um sucesso, teve grande repercussão, esse nosso curso, como o primeiro, teve também grande repercussão, e espero que você tenha gostado, Pedro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos acompanha. Sim, eu só posso dizer que gosto pouco porque tem que terminar. Porque se pudesse continuar, haveria muita coisa ainda a conversar, a trocar. Mas, enfim, cumprindo a promessa, né? 4 encontros, vamos fazer 4 encontros. Quem sabe mais para frente a gente retome, porque esse assunto é efetivamente inesgotável. Não, então, é isso que eu ia falar. A gente só não. O Pedro é conhecido por esticar seus cursos além das aulas combinadas, o que é uma delícia, né? Porque ele promete entregar 10 e entrega 20. Nunca vi isso, é sensacional. Mas dessa vez você me falou do seu esforço para a gente ficar nas 4 aulas para retomar o nosso curso Textos Sagrados na História, né? Que a gente retoma segunda-feira que vem, não é? Finalmente, vamos chegar à América do Sul, né? É isso aí. Passamos pelo mundo, vamos chegar à América do Sul e vamos até o final do ano visitando os nossos territórios sul-americanos com veias tão abertas, né? Diria Eduardo Galeano, mas com tanta resistência. Lá no Extremo Oriente, né? Japão, China, depois passamos pela Índia, passamos pela Europa, pela África, pela América do Norte, pela América Central, e agora vamos chegar aqui à América do Sul e, evidente, então, Brasil também. Exatamente. Então, vamos ficar nas 4, não é nas 4 linhas, como diria um tal inominável, mas nos 4 pontos. É isso aí. Legal. Bom, gente querida, vamos saudar a comunidade, quem chegou aqui, e já vamos iniciar imediatamente a aula, porque Pedro hoje tem outra aula para dar sobre o mesmo tema mais tarde. Ele conta para nós depois. O Adailton Lemcu, boa tarde, comunidade Paz e Bem, professores Mauro, Pedro e reverendo Eduardo. Um abração para o Eduardo. Vamos ver se segunda-feira que vem ele está aqui na monitoria da aula. Já estamos aguardando a aula. Alguém chegou primeiro. Semana passada assisti depois. Estava muito boa, como sempre. Lamartine, Oscar Veiga chega aqui mandando o boa tarde. Estamos cá na Serra, esperando um frio recorde para o fechamento do inverno. Hoje de manhã entrevistei um grande amigo também, muito chegado nos temas da história, o Jefferson Miola. Estava lá em Porto Alegre com 3 graus. 3 graus. Na Serra Catarinense me falaram em 0 graus. Eu aqui em Brasília de camiseta, o Pedro em Maceió de camiseta, então assim, estamos bem. Aí, esse é o Brasil. É o Brasil. Heloísa Veiga chegou aqui, esse ciclo curto, mas objetivo. Ela que fala de Niterói. O grande Beto Silva, que fez essa apresentação lindíssima do Paz e Bem, que abre todos os nossos programas, muito bonita mesmo. Pedro Selomar 100, lá de Ronda Alta. Teremos só estas 4 ou uma quinta aula haverá em breve? Começou a pressão. Começou. Coisa boa. Quem sabe, quando acabar o Textos Sagrados na História, em 2024, a gente não faz, de repente, mais de novo, um pequeno ciclo sobre Canudos? Né? Podemos fazer, né, Pedro? É algo para pensar, né? Vamos pensar. Vamos ver. Mas vamos acabar com o Textos Sagrados na História, que eu estou super interessado. E o outro monitor está aqui. Pedro, o reverendo Eduardo Henrique, o pároco do canal Paz e Bem. Saudações, Eduardo. Antônio Inácio Greco, lá de Santos, a gente teve uma parceria importante esses tempos aí, por conta da chacina lá do Guarujá, né, de encontrar conversas, perspectivas, notícias, está ele aqui. Nosso escriba. Depois, quem chegou? Maria Paula Leal. Ô, Maria Paula, muito bem chegada. Vitor Chave de Souza, Heloísa Bortoli,
Maria Margarete Costa também, nossa, tá com a gente desde o comecinho do canal Paz e Bem, grande figura, amiga. Gabriel Marão, Vilma Pasqualina, Everson Cadaval Madruga e o Carlos Alberto Feitosa Perim, lá de Vitória. A sala de aula está reunida, Pedro, esperando sua aula. Que comece. Então vamos lá, Mauro, e saudações a todo mundo que se reúne aqui, pessoas conhecidas, pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas enfim, um abraço a todo mundo. Antes de entrar no assunto, Mauro, eu queria fazer duas ponderações, verdade, complementar com uma observação e fazer um reparo a partir da observação de uma pessoa que participou do encontro, Mauro, do segundo episódio dessa nossa série de 4 encontros. Então, as duas observações dizem respeito a esse episódio, que foi aquele referente às presenças indígenas no Belo Monte. Então, nosso telenauta Mário Cassetari, não sei como se pronuncia, ele faz um reparo a um termo que eu usei e eu entendo que é um reparo adequado. Quando a gente tratou, Mauro, você vai se lembrar da jurema como aquela planta, aquele vegetal do qual é feito um preparo no âmbito das culturas indígenas aqui do Nordeste. E eu chamei esse preparo, né, essa bebida feita da jurema, de uma bebida alucinógena. E o Mário Cassetari, ele faz uma observação muito precisa. Não se trata de um alucinógeno, mas se trata de um enteógeno. E qual é a diferença, Mauro? Enteógeno vem de uma etimologia grega que diz respeito à comunicação com o divino. Enteógeno. Então, não se trata de caracterizar este preparo, que era feito com propósitos especificamente rituais e de comunicação com o divino, com esse termo, né, genérico, né, alucinógeno, que serve para tantas outras substâncias e para tantos outros usos, né, para além daquele ritual. Então, me pareceu uma observação bastante pertinente da parte do nosso colega, que nos deu a honra da sua companhia naquela oportunidade. Perfeito. E deixou esse recado no comentário. Legal. Achei bastante pertinente, quis trazê-lo. E o complemento que queria fazer, também em relação a essas presenças indígenas no Belo Monte, diz respeito ao fato de que Antônio Conselheiro fazia-se acompanhar no Belo Monte de um curandeiro, que era uma figura muito conhecida, muito respeitada, muito reverenciada mesmo pela população do Belo Monte, e ele era conhecido com o nome de Manuel Quadrado. Ele era o curandeiro, conhecedor das raízes, conhecedor das ervas, conhecedor, enfim, das plantas nas suas potencialidades medicinais. Pois bem, Mauro, ele era pajé da tribo Tuxá, uma das tribos justamente a que fizemos referência na nossa conversa sobre as populações indígenas. Então, não podia deixar de mencionar Manuel Quadrado, né, como uma referência que avoluma ainda mais, né, pelo seu papel, pelas suas atribuições, pelo seu reconhecimento, a importância, né, de a gente reconhecer esse pano de fundo, né, indígena, né, na composição do Belo Monte. Então, eu queria fazer essas duas observações, uma
uma correção e a outra, né, esse complemento, para que a gente finalmente entre aqui nas considerações que dizem respeito ao nosso tema de hoje. Então, Mauro, por que Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e os Sertões? Bem, Os Sertões é uma obra inescapável, né, quando a gente vai tratar do Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Muitas pessoas vieram a saber que houve um Belo Monte, houve um povoado conselheirista, por efeito direto ou indireto da obra produzida por Euclides da Cunha, publicada em 1902, portanto, 5 anos depois do término da guerra que destruiu o povoado, né, e que fez com que o seu autor logo ganhasse fama e fosse reconhecido como um grande escritor e logo se tornasse, fosse escolhido para ser membro da Academia Brasileira de Letras. Seja por efeito direto, seja por efeito indireto, muitas pessoas, repito, vieram a saber da existência de um Belo Monte e de um Antônio Conselheiro graças a esta obra produzida por Euclides da Cunha. Eu sempre costumo dizer que houve episódios na história brasileira maiores em termos de volume, em termos de tamanho, em termos de duração no tempo, que o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Mas estes episódios não tiveram um Euclides da Cunha. Perfeito. Ou seja, Euclides da Cunha, gostemos nós ou não, ele impôs o tema à consciência nacional. Ponto. E eu mudo o parágrafo. Porque justamente em função deste reconhecimento, exatamente, Eduardo, obrigado pela observação, exatamente, trata-se de um enteógeno, né? Obrigado pela observação. Então, Mauro, justamente porque este reconhecimento à obra de Euclides da Cunha seja indiscutível, não fora Os Sertões, que provavelmente não estaríamos conversando aqui sobre o tema, né, do Belo Monte. Isto não significa dizer que aquilo que Euclides disse a respeito do Belo Monte deva ser tomado sem mais como uma descrição daquilo que foi a experiência conselheirista, muito menos aquilo que Euclides disse de Antônio Conselheiro deve ser tomado simplesmente como uma reprodução, né, ou como uma descrição literária de um retrato de um personagem que Euclides tenha conhecido, com o qual tenha travado contato, cujas obras tenha lido, etc, etc, etc. Tudo o contrário. Tudo o contrário. Mauro, Os Sertões, eu vou pegar aqui uma edição que eu reputo como sendo a melhor elaborada de tantas que a gente tem disponíveis por aí, que é essa edição aqui, preparada pelo professor Leopoldo Bernucci, publicada já há uns 20 anos, seguidamente reeditada. Uma edição muito bem preparada, porque ela é acompanhada de muitas notas explicativas, de muitos dados que o professor, né, coloca para facilitar a leitura desta que é uma obra muito difícil, né, muito exigente, né, para quem quer que se aventure por ela. Mauro, nessa edição aqui, a obra tem cerca de 800 páginas. Dessas 800 páginas, menos de 80, portanto, menos de 10%, são consagradas a Antônio Conselheiro e ao Belo Monte. Esse ponto é importante que a gente leve em conta. Os Sertões não
trata de Belo Monte e Antônio Conselheiro. O subtítulo da obra é Campanha de Canudos. A obra é dividida em 3 partes, como a gente sabe, né? A terra, o homem e a luta. Essas 3 partes não têm tamanho igualitário. Só a terceira seção ela é maior que as 2 outras juntas 2 vezes. Ok. O que mostra que Euclides estava preocupado em descrever, em apresentar, digamos, o aspecto épico da questão, que foi a resistência indomável que a gente sertaneja colocou ao exército brasileiro, esse exército de Caxias, né, que ou mata a população, ou trama golpes, ou faz uma coisa e outra junto, né, como a gente vem percebendo cada vez mais. Mas Euclides ficou tocado pela resistência sertaneja, mas ele não ficou nem um pouco tocado pelo invento sertanejo. Queria deixar isso colocado assim para a gente tratar de esmiuçar a ideia. Euclides diz, numa certa oportunidade, que o livro dele é um livro de denúncia, é um livro de ataque. É um livro em que ele ataca a República e as suas instituições, particularmente as Forças Armadas, leia-se Exército, por ter perpetrado a uma população sertaneja de gente desarmada, comparado com os armamentos do Exército, claro, né? Uma população fragilizada, uma população que até então estava largada nos sertões, abandonada à própria sorte. Euclides critica a truculência com que a República reduziu a pó dezenas de milhares de vidas humanas. E Euclides se admira com a força que a resistência conselheirista assumiu durante praticamente um ano, de novembro de 96 a outubro de 97 do século XIX. Mas essa mesma admiração ele não tem, muito pelo contrário, pelo invento sertanejo, pelo invento conselheirista, por aquilo que significou para o povo sertanejo o Belo Monte que este povo fez acontecer. Não sei se deixo clara a ideia. Este ponto me parece muito importante, porque, no fim das contas, correndo o risco de simplificar um pouco, aquilo que Euclides, no fim das contas, denuncia, Mauro, é a insensibilidade da República frente a uma população que Euclides tomava como ignorante, como rude, como bronca, como atrasada, e a República, em vez de fazer uso dos instrumentos adequados para tirar esta gente do atraso, fez uso dos instrumentos errados, ou seja, da bala, da violência, do canhão, em lugar do professor. Ele diz isso. E ele diz isso nos sertões, como havia dito antes, numa reportagem, né, que, como jornalista, ele tinha produzido, né, como correspondente do jornal O Estado de São Paulo, que foi o jornal que justamente o mandou para acompanhar os últimos dias dos combates, né? Então, me parece que esta tarefa, Mauro,
né, de distinguir entre o que é a denúncia que efetivamente Euclides faz da truculência do Exército Brasileiro e a nenhuma simpatia que ele tem por Antônio Conselheiro e pelo empreendimento conselheirista, essa distinção precisa ser feita. E eu arriscaria dizer, Mauro, que até onde eu consigo perceber, essa distinção não foi feita. Sim. E eu vou arriscar aqui com você, ninguém que nos acompanhe agora escute. Diga. Eu vou arriscar aqui com você que boa parte, se não grande parte, das razões pelas quais essa distinção que eu acabo de mencionar não é feita, é porque boa parte da nossa comunidade acadêmica, leitora, intelectual, etc., partilha, se não de todo, pelo menos de boa parte dos preconceitos que Euclides, à sua época e a seu modo, manifestou em relação ao empreendimento conselheirista. E por que, Mauro? Porque o empreendimento conselheirista, isso tudo tem a ver com o nosso canal Paz e Bem. O empreendimento conselheirista era atravessado de fio a pavio, de um lado a outro e de todos os lados a todos os lados, por uma dinâmica complexíssima que a gente precisa qualificar de religiosa. Os preconceitos de Euclides para com a religião, e particularmente a religião popular, que, no caso sertanejo, é uma religião, como ele mesmo diz, uma religião mestiça, uma religião que tem no chão, na base, todas as raízes advindas das tradições dos povos originários, às quais se acoplou, entre negociação e violência, a catequese católica. Sim. E as referências oriundas das matrizes africanas. Portanto, uma religião complexíssima, que é a religião sertaneja. Os preconceitos para com esta religião, eles pairam, né? Eles estão perenes, eles se refazem nas conjunturas mais recentes, nas conjunturas contemporâneas, e você, Mauro, sabe disso tão bem quanto eu, se não melhor, né? Nos ambientes de esquerda. Sim. Né? Que são, né, lugares das nossas frequências, das nossas referências. Sim. Você sempre conta por que é que você fundou, né, o canal Paz e Bem aí há quase 5 anos atrás. Sim. Os preconceitos para com a religião e a religião popular, eles estão no texto euclidiano e eles, de alguma maneira, eles passam inalterados, quando não despercebidos, pela crítica sociológica que se faz à temática ou ao texto euclidiano. Passam esses preconceitos despercebidos, quando não inalterados, quando a gente olha a crítica do ponto de vista da literatura. Praticamente não se toca neste assunto, Mauro. Eu estava constatando isso, pensando aqui na nossa conversa. Não se discute, né, nem na perspectiva das ciências sociais, da história, ou da crítica literária, que costumam ser os âmbitos, né, em que academicamente a obra de Euclides vem sendo discutida. Não se discute como é que Euclides olhava, como é que ele olhou Antônio Conselheiro, olhou o Belo Monte na sua configuração religiosa. Chega-se ao ponto, Mauro, de como que absolver Euclides
Porque, no fim das contas, ele tinha uma visão condicionada pelas possibilidades do momento. Ainda hoje eu descobri um título, um livro chamado Euclides Socialista. Euclides tinha algumas simpatias por ideários socialistas, ele ouviu falar alguma coisa, e ele tem textos em que ele trata, mesmo que vagamente, mas de maneira simpática, pelo ideário socialista, trata do ideário socialista. Mas o tema da abordagem euclidiana do Belo Monte, na sua configuração religiosa, é alguma coisa que praticamente passa despercebido às análises que se fazem desta obra. E aí, Mauro, eu entendo que está uma lacuna, mas ainda está aí um desafio. Está aí um desafio, por quê? Porque as pessoas, então, repito, abordam Euclides por conta da qualidade literária do seu texto, que é algo indiscutível, abordam Euclides porque ele acusou o exército de ter perpetrado uma chacina, um genocídio, para usar palavras nossas. Mas o que acaba por não se perceber, Mauro, e eu entendo que isso é de inquietante atualidade, é que Euclides da Cunha, no fim das contas, Mauro, quem nos acompanha, ele acaba passando o pano na cabeça de quem acabou por destruir o Belo Monte. Uhum. Essa é a minha leitura. Eu posso estar redondamente enganado, mas acho que não estou, não. Desconfio de não estar. Desconfio de não estar. Por que, Mauro? Sabe aquela história? Não sei se você já ouviu. Mataram uma mãe de santo, a mãe Bernadette. A polícia matou. Ou, não, a polícia matou, não dá para dizer, né? Mas mataram uma mãe de santo que estava sob proteção policial. Isso. E aí, o que vieram dizendo? Mas ela... Não vieram dizendo? Sim. Mas ela... Não, vieram dizendo não. O governador da Bahia insinuou que ela tinha relação com o tráfico de drogas. É chocante, chocante. Jerônimo Rodrigues dizendo que foi guerra de facções. Pois é. Euclides, talvez esteja exagerando, Mauro, mas eu estou exagerando porque eu quero insistir nesse ponto. Euclides da Cunha, ele diz, exército matou 10 mil pessoas, destruiu Belo Monte, mas Antônio Conselheiro era um líder que levou aquela gente a um destino terrível. Por quê? Porque, e aí eu vou pegar aqui algumas frases, Mauro, se você me permite. Por favor. Porque, enfim, ele era um cara em quem todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja, ele, Antônio Conselheiro, era alguém em quem tudo isso se condensava. Ele que era portador de um misticismo feroz e extravagante. Assim, Antônio Conselheiro é apresentado ao público leitor de Os Sertões neste capítulo que eu reputo como um capítulo decisivo para a gente entender a arquitetura deste livro. Eu leio de novo a frase, Mauro. Todas as crenças ingênuas, do fetichismo bárbaro às aberrações católicas, todas as tendências impulsivas das raças inferiores, livremente exercitadas na indisciplina da vida sertaneja,
se condensavam no seu misticismo feroz e extravagante. Assim, Antônio Conselheiro é apresentado Sim. a quem lê Os Sertões. Se você continuar, ele vai dizer que ele era dotado de um temperamento impressionável, ou seja, aberto a sofrer impressões, que apenas fez absorver as crenças ambientes, a princípio numa quase passividade pela receptividade mórbida do espírito torturado de reveses. E o texto continua. Mais à frente, considerando o entorno, o falso apóstolo, que o próprio excesso de subjetivismo predispusera à revolta contra a ordem natural. Veja que ele não diz que é a ordem social, não, ele diz a ordem natural. Como que observou a fórmula do próprio delírio. Não era um incompreendido. A multidão aclamava o representante natural das suas aspirações mais altas. Aí depois ele diz, não deslizou para a demência, mas fica ali, no meio do caminho. Sim. Ele leu Nina Rodrigues, nosso tema de semana passada. Sim. Ele leu Nina Rodrigues. Doente grave. Em seu desvio ideativo, ou seja, no seu desvio em relação às ideias, ou seja, ele é um fulano desviado, doente mental, mas acabou de dizer que não é demente. Mas o que ele diz num parágrafo não se sustenta no próximo. Ele diz, em seu desvio ideativo, essa frase é muito importante, Mauro, vibrou sempre, a bem dizer, exclusivamente, a nota étnica. Étnica? Étnica? Sim! Euclides, racista. Nina Rodrigues não tinha dito que o crânio do conselheiro era um crânio normal, mas era um crânio normal para um mestiço? Sim. Pois é. Euclides está reescrevendo aqui para dizer a mesma coisa. O que se impôs a Antônio Conselheiro foi a nota étnica. E o resultado disso foi um desvio ideativo. Eu estou só nas primeiras páginas deste capítulo 4, Mauro. Mas eu convido as pessoas que nos acompanham a que leiam esse texto cuidadosamente e, se fosse possível, que se lesse o texto de olho fechado para você pensar qual é a imagem de Antônio Conselheiro que vai sendo delineada à imaginação de quem está lendo ou de quem está ouvindo estas palavras. Depois ele vai dizer da constituição mórbida de Antônio Conselheiro. Depois ele vai dizer, Mauro, eu estou pegando assim a esmo, aqui e ali. E eu estou falando só de Antônio Conselheiro, depois a gente tem que falar de Belo Monte. Ele diz, tentando um pouco se distanciar de Nina Rodrigues, mas não consegue, ele diz assim, evitada a intrusão dispensável de um médico, provavelmente ele está aludindo a Nina, um antropologista, hoje a gente diria um antropólogo, né? Encontrá-lo-ia normal, marcando logicamente certo nível da mentalidade humana, recuando no tempo, fixando uma fase remota da evolução. É bom lembrar, Mauro, que a antropologia da época ela é fundamentalmente uma antropologia evolutiva. É uma antropologia que trabalha, estou pensando lá no final do século XIX, com a classificação das culturas. Entre as culturas primitivas, perfeito, né, com elas até você chegar às culturas mais evoluídas. Assim se dizia. Né?
Ora, um antropologista, um antropólogo, o encontraria normal, marcando logicamente certo nível da mentalidade humana, recuando no tempo. Então, qual é o problema de Antônio Conselheiro, Mauro? É que ele demorou para aparecer. Se ele tivesse aparecido tempos antes, ele seria visto como normal. Mas no que ele aparece em tempos de culturas progressistas, de culturas desenvolvidas, de culturas evoluídas, ele é um entojo, eu diria lá na minha terra. Ele é alguma coisa completamente fora do nosso tempo. Aliás, ele diz isso. Antônio Conselheiro está fora do nosso tempo. Não é à toa, Mauro, que ele vai logo dizer, bem, se nós recuássemos no tempo e voltássemos 17 séculos antes, 17 séculos em relação ao Conselheiro, portanto, se nós voltássemos ao século II, nós encontraríamos, Mauro, e aí você vai se lembrar das suas aulas de teologia e de história do cristianismo, você vai encontrar, diz Euclides, uma série de movimentos heréticos que a igreja cristã nos primórdios teve que combater. Por quê? Porque eles representavam interpretações desviantes da mensagem cristã. Então, ele faz uma lista. Ele diz assim, bastaria que nós volvêssemos aos primeiros dias da igreja para a gente encontrar, por exemplo, os montanistas da Frígia, os adamitas infames, os ofiólatras, os maniqueus, os encratitas e todas as seitas em que se fracionava a religião nascente, com seus doutores histéricos e exegeses hiperbólicas. Eles, se aparecessem hoje, forneceriam casos repugnantes de insânia e foram considerados, à sua época, normais. Não sei se fica clara a ideia, Mauro. Essa gente toda, esses tais hereges, né, que são apresentados nas aulas de história do cristianismo, né, naquele tempo, segundo o que diz aqui Euclides, lendo inclusive um autor famoso na época dele, Renan, seriam pessoas normais. Aliás, foram vistas como pessoas normais. Se Antônio Conselheiro tivesse aparecido junto com elas, seria mais um. O problema é que uma figura como essa vai aparecer 17 séculos depois. Ou seja, ele está completamente ultrapassado. Sim. Então, a perspectiva da evolução cultural é a perspectiva que determina para o conselheiro este lugar de algo anômalo, fora de qualquer esquadro, né? E ainda tomado a nota étnica que a gente viu agora há pouco. O que sobra de Antônio Conselheiro depois disso? Bem, Mauro, a partir daqui, Euclides vai relendo uma obra de um escritor francês famoso no século XIX, Ernest Renan. Certamente você já ouviu também referência a ele, autor de Uma Vida de Jesus, muito conhecida, né? E ele vai tomando as referências daqueles grupos lá do século II, em que se fracionava o cristianismo, como diz ele aqui, para dizer, se Antônio Conselheiro estivesse ali, menos mal. Só que ele apareceu 17 séculos depois, completamente fora do nosso tempo. E é a partir daí, Mauro, é a partir daí que Euclides comete não um deslize, no meu entendimento. É um deslize também, mas ele confecciona uma efetiva falácia. Por isso, se me permite aqui citar esse livrinho que pude lançar na Bienal aqui em Maceió faz 15 dias,
eu falo no subtítulo da obra de uma falácia euclidiana. De maneira absolutamente irresponsável, Mauro, e eu forço a barra aqui na expressão, Euclides atribui a Antônio Conselheiro como eixo da sua pregação não alguma coisa que ele tenha conhecido dos escritos de Antônio Conselheiro. Aliás, Euclides não conheceu nem o Conselheiro, muito menos seus escritos. Ele atribui a Antônio Conselheiro o teor de uma pregação de um dos autores, dos líderes hereges do século II, que ele encontrou lendo a obra de Ernesto sobre os inícios cristãos. Perfeito. E o que era este elemento? Um elemento que entrou nas nossas referências culturais, nas nossas referências quando a gente pensa o Belo Monte. A ideia de que o mundo estava próximo de terminar, e este mundo sendo destruído, sendo superado por uma intervenção divina, seria substituído por um reino de felicidade, de alegrias, contentamentos, etc. O chamado reino dos 1000 anos a ser instalado aqui na Terra. Pois procuremos isso, Mauro, nos escritos de Antônio Conselheiro e a gente não encontra nada. Procuremos isso nos textos que Euclides da Cunha recolheu quando ele andou lá pelo Belo Monte, encontrou lá uns textos de autoria popular, de autoria anônima, e a gente não encontra nada disso. Ele toma a figura de Montano, e transpõe, Ctrl-C, Ctrl-V, aquilo que Renan atribuía a Montano. E estamos conversados. Estamos conversados por quê? Porque Euclides disse. Uhum. E como o tema de religião não é um tema muito caro, a gente volta aí ao assunto de 10 minutos atrás, isso passa. Não é? Quem é que não sabe, não é, que Antônio Conselheiro disse que o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, que se pregava o fim do mundo, que lá todo mundo ia para esperar o fim do mundo, e não sei. Todo mundo acredita nisso. Todo mundo. Estou exagerando? Mas todo mundo embarca na falácia euclidiana e reproduz acriticamente este postulado euclidiano, né, sem se dar conta de que esta é uma construção absolutamente artificial. Que Euclides... Farsesca. Farsesca. Absolutamente uma farsa. Há um autor, né, chamado Adilson Citelli. Ele era, não sei se ainda é, professor da USP. E ele tem um belo artigo num livro, Mauro. Agora você me fez lembrar, que você usou a palavra farsa. Ele fala disso. Né? Euclides cria um conselheiro que é um santo farsesco. Adilson Citelli, num artigo que ele escreve, se eu não estou enganado, num livro editado pela Boitempo. Uhum. Relativamente antigo. Mas é uma bela análise dessa caricatura que Euclides montou a respeito do conselheiro. Sim. A gente precisa desmascarar isto, mal. Por quê? Porque isso, no fim das contas, serve como passada de mão na cabeça. Mataram Mãe Bernadette. Mais ela. Mataram Antônio Conselheiro de Destruído. Mas ele era bronco. Ele era alguém de fora do nosso tempo. Ele era mestiço. Ele era atrasado. Ele era retrógrado. E assim por diante. Uhum. Claro que as pessoas não dizem assim, né, Mauro? Não é toda vez que a gente tem um governador da Bahia praticando sincericídio, assim, né? Uhum. Aproveitando-se, obviamente, de um momento muito oportuno, né, em que o sincericídio saiu do armário e as pessoas falam as maiores aberrações à luz do dia. Mas é interessante, porque
é uma estratégia da narrativa da luta política e que se transpõe em muitas situações para a historiografia, a de desqualificar o inimigo para poder melhor atacá-lo, ou para ampliar a sua base de legitimidade no ataque ao inimigo. A gente assistiu isso em relação a Lula. Lula é analfabeto, é 9 dedos, é cachaceiro, é ignorante, é uma maneira de você criar uma base de legitimidade para o ataque. Bom, se o sujeito é tudo isso, podemos atacá-lo, né? Podemos prender com ele tudo o que quisermos. Eu corrigi mais cedo, lá no site oficial do Exército Brasileiro, qual é a visão que eles trazem, né? Olha que história, é muito interessante porque ela traz um paralelo com Euclides, mas a relação do Exército é importante, é uma relação meio dúbia com Euclides, né? Porque também o Exército não engole os ataques que Euclides fez ao próprio Exército, né? Então, isso, exatamente. O Exército tem uma relação meio dúbia ali, né? É interessante, mas a descrição que ele faz do conselheiro, sem mencionar Euclides, o texto tem um texto longo chamado Campanha de Canudos, no site do Exército, longo, ele vai detalhando cada uma das campanhas. O Euclides não tem destaque no texto. É mencionado, mas não tem destaque. Óbvio. Como é que eles começam a falar do conselheiro? Traído pela mulher, eles falam ali da origem dele, aí vem. Traído pela mulher, Brasilina de Lima, fez voto de castidade e, dedicando-se à fé de crença católica, tornou-se fanático, embrenhando-se pelo sertão em constantes peregrinações e pregações. Logo tornou-se adorado pelas populações incultas do interior e é sempre seguido de um grupo de adeptos de ambos os sexos, através dos sertões de Pernambuco, Ceará, Piauí, Sergipe e da Bahia. Ora parando em fazendas, de cujos proprietários exigia a alimentação e pousada para si e seus seguidores, ora trabalhando como pedreiro no levantamento de muros em cemitérios ou em pequenas barragens de açudes. Pouco a pouco, seu prestígio foi crescendo e, com ele, o número e a disposição dos seus sequazes. De Antônio, conselheiro, entre aspas, começou a ficar conhecido. Chegando a Canudos, no interior da Bahia, em 1893, decidiu fixar raízes. Iniciou-se, então, o crescimento desordenado do pequeno arraial, em consequência do afluxo cada vez maior de fanáticos eremísticos, atraídos pela fama dos milagres de conselheiro. Veja como cada palavra é escolhida, é brandida para ir construindo uma visão negativa, né? É fanático, é místico, místico no sentido pejorativo, claro. Sim, né? Sim. Ele é um traído pela mulher, tá certo? Então, é interessante essas escolhas, populações incultas, né? Então, sequazes, vai se construindo, vai se escolhendo cada substantivo e adjetivo para demolir. Mas é curioso como eles fazem isso paralelamente ao Euclides, sem ficar recorrendo muito a Euclides, porque afinal Euclides desceu a lenha no exército em diversos momentos do seu sermão. Exatamente. Então, essa escolha das palavras que você destacou no texto do Exército, ela é muito mais eficiente no texto euclidiano. Claro, que é o que você mencionou há pouco, né? O melhor escritor do que quem fez essa página ridícula aí, né? Uhum. Mas Euclides não. E aí é importante olhar os adjetivos, né? Então, um gnóstico bronco. Ele, conselheiro, se abeirou do cristianismo mal compreendido, né? Misticismo feroz e extravagante. Os adjetivos são muito poderosos. Muito. E aí, Mauro, eu vou, não porque eu não queira continuar, mas porque o nosso tempo avança, eu vou passar para o capítulo 5, porque no capítulo 4, Euclides, ele apresenta, ele delineia os traços de um personagem farsesco. Vamos usar essa palavra. É uma farsa. Absolutamente uma farsa. Antônio Conselheiro. E eu tenho defendido, já partilhei
essa ideia com você outras vezes, Mauro, e partilho com quem nos acompanha agora. O capítulo 4 é a chave interpretativa de Os Sertões. A República produziu uma brutalidade, mas, Antônio Conselheiro, quem não... A população sertaneja chega a ser defendida depois de morta, claro, defendida por Euclides, não porque Euclides toma a defesa dela, porque ele ataca a truculência do exército e a incompetência do exército. Mas não há uma palavra de respiro em relação a Antônio Conselheiro. É pancada o capítulo inteiro. Né? E eu nunca deixo de citar, quero fazê-lo mais uma vez aqui, um parágrafo de um grande historiador, não sei se você chegou a encontrá-lo, Mauro, nas suas andanças pela teologia, o Eduardo Hornaert. Ah, sim. Uhum. Que escreveu um livrinho chamado... Conheceu? Conheci, figura. Grande historiador. Ele escreveu um livrinho chamado Os Anjos de Canudos. Não sei se ele está disponível ainda, mas vale a leitura. E ele diz alguma coisa que, quando eu li, isso me iluminou para novas possibilidades de abordagem dos sertões, e eu já compartilhei essa ideia com você, estou me lembrando aqui em algumas oportunidades. Ele diz, Antônio Conselheiro é como que o bode expiatório que vai para o sacrifício para que a nação brasileira, por meio de Os Sertões, possa se refazer do trauma de ter condenado à morte e executado friamente, cruelmente, milhares de pobres sertanejos e sertanejas. Quem paga o preço, quem paga a conta, como boi de piranha, como bode expiatório, é Antônio Conselheiro, na arquitetura de Os Sertões. Eu acho essa percepção do Hornaert, né, absolutamente precisa e provocadora. Uhum. Né? Ela é uma chave para você entender a arquitetura da obra no seu todo. Claro. Mas veja, Mauro, eu queria destacar aqui, né, estou vendo pessoas amigas aí que entraram, Neto Camorim, lá de Quixeramobim, conterrâneo de Antônio Conselheiro. Um abraço, Neto. Uma observação que o nosso amigo aí, o confessor, colocou, Mauro. Ele diz, fazia tempo que eu vejo ele por aqui, bem chegado. Sim, mas há uma outra observação que ele fez. Para Euclides, o conselheiro representava um fenômeno absolutamente anacrônico. Hoje, com os conhecimentos acumulados sobre Canudos e o papel do conselheiro, Euclides é que se tornou anacrônico. Interessante. Genial. É isso mesmo. Em relação ao Belo Monte e a Antônio Conselheiro, a gente precisa desmontar Euclides, pedindo licença aos literatos e com a ajuda de alguns deles. Eu cito um crítico literário, que, a meu ver, é o nome mais importante da crítica da obra euclidiana, está na referência do nosso curso, que é o Luiz Costa Lima, que já seja aposentado, é um grande crítico literário, foi professor muitos anos, aí tem uma obra curta, mas muito densa, sobre Euclides. Bem, mas eu tenho que passar, né, para o capítulo 5, vamos embora. Que é dentro da lógica do raciocínio que quero aqui propor a vocês, é uma espécie de desdobramento. Quer dizer, se o Antônio Conselheiro é isso, o que ele faz, o que pode ser, Mauro? O que ele lidera, o que ele puxa, o que ele inspira, não pode ser boa coisa. Uhum. Então, no capítulo 5, a gente terá uma apresentação não do personagem, do líder, do cabeça, mas do povoado. E o que nós vamos encontrar? O mesmo tipo de linguagem depreciativa, caricata, né? Quer dizer, em vistas a fazer caricatura,
né, a depreciar, a desqualificar, porque, no fim das contas, bem, de uma figura com esses contornos, boa coisa não pode vir. Né? Então, eu vou pegar aqui também a solta algumas dessas expressões. Ele fala, citando o barão de Jeremoabo, né, da quantidade de pessoas que se deslocavam para o Belo Monte, né, o barão de Jeremoabo, do qual a gente tratou no último encontro, né? Ele diz: a edificação rudimentar permitia à multidão sem lares fazer até 12 casas por dia. Aí a gente fica pensando no Minha Casa Minha Vida, né, Mauro? Ou melhor, em programas habitacionais em regime de mutirão. Sim. Mas para ele isso não tem importância nenhuma. Puxa vida, construir 12 casas por dia. Mas isso para ele é expressão de bagunça ou de uma coisa pequena, coisa apequenada. A habitação era tão rude, né, que 12 casas por dia, imagine só. Né? E você coloca aqui, né, um quadro lindo, né, produzido por minha linda Tassiana, né, que é, inclusive, capa interna do livro que resultou do nosso primeiro curso, né, sobre Canudos. Exatamente. Uma descrição, né, visual, uma apresentação visual do Belo Monte, cujo rio é de leite, né, daí atravessando horizontalmente o quadro, e as colinas, os barrancos de cuscuz de milho, né, ali. Né, então, eu quis colocar esse quadro de Tassiana, que é maravilhoso, é lindo, eu tive a oportunidade de ver ao vivo, grande, bonito, lindo demais, porque ele é o contraponto a essa descrição que o Euclides vai fazer, né? Esse quadro aqui é uma outra leitura que se opõe à leitura de Euclides do ambiente, né? E o próprio Euclides, mais à frente, ele vai dizer: não, as casas são todas desalinhadas, porque elas são a expressão, né, urbanística do pensamento torturado do líder. Né? Nada tem valor. Tudo tem que ser depreciado. Só que um outro correspondente que conhecia a cultura sertaneja, coisa que Euclides praticamente só conheceu de leitura de livro, né? Ele dizia: as casas construídas no Belo Monte obedeciam a um padrão que tem a ver com os aldeamentos indígenas, com um modo de dispor as habitações de maneira que o fundo seja comum. E eu não sei se foi num dos programas que você conduziu, Mauro, no Café Fórum, ou em algum outro programa que eu acompanhei, que alguém falava do fundo de pasto. Hoje, no Fórum Café, foi? Então, foi, pois é. Foi a questão da reforma agrária nos fundos de pasto. Exatamente, o fundo de pasto foi, enquanto foi possível tecer o Belo Monte sem as agressões advindas da civilização, Belo Monte foi pensado a partir da lógica do fundo de pasto. Agora, Euclides não entendeu nada, absolutamente nada. Né? E aí, bem, ele deprecia que tenham sido construídas, em média, 12 casas por dia, ou até 12 casas por dia, para abrigar tanta população que chegava. Mais à frente, Mauro, ele vai dizer: a urbs, né? Cidade, né? A palavra latina para dizer. Qual é o adjetivo, Mauro, que acompanha a palavra urbs? Qual? Monstruosa. Nossa Senhora. A urbs monstruosa de barro. Olha o deboche. Olha o deboche. A urbs monstruosa de barro definia bem ativitas. Ele querendo gastar o latim, né? Que é outra palavra para dizer cidade. Mas qual é o adjetivo agora, Mauro? Ativitas sinistra do erro. Então, a frase é esta: a urbs monstruosa de barro definia bem ativitas sinistra do erro. O povoado novo surgia dentro de algumas semanas, já feito ruínas. Nascia velho.
Que valor ele dá à invenção popular, né, Mauro? O povoado já nascia ruínas, já nascia velho. Não se distinguiam as ruas, substituía-as dédalo desesperador de becos estreitíssimos, mal separando o baralhamento caótico dos casebres feitos ao acaso. Assim ele fala da cidade. Mais adiante, ele vai dizer, deixa eu localizar aqui, lá, pulando várias páginas, lá se firmou logo um regime modelado pela religiosidade do apóstolo extravagante. Canudos estereotipava o facies dúbio dos primeiros agrupamentos bárbaros. Esses são os termos, esses são os adjetivos. E eu queria, encaminhando mais para o final, repetir, quem nos acompanha, Mauro, a uma página que eu me lembro que no nosso curso anterior eu me ative a ela, mas não é possível, né, escapar. Não é possível escapar. É uma das passagens, do ponto de vista literário, mais poderosas do livro, mas, por outro lado, uma das páginas em que justamente o poder literário é encaminhado para a destruição simbólica de qualquer valor que aquele povoado pudesse consignar. É o texto que menciona, que descreve um rito que, segundo Euclides, teria sido instituído pelo conselheiro, um rito chamado o Beija das Imagens, do qual, Mauro, Euclides teve notícias apenas por uma referência no relatório do missionário Frei João Evangelista de Monte Marciano, do qual a gente já falou várias vezes aqui, que diz que esse Beija das Imagens era um rito marcado por superstição e idolatria. Ele não diz mais nada. E um outro escritor, que era muito menos talentoso que Euclides, mas muito mais sensível à lógica do outro, disse: era uma manifestação piedosa. Não disse mais do que isso, que era beijar as imagens dos santos. Você que tem origem católica, como eu, conhece muito bem. Isso é uma marca do catolicismo popular, né? A devoção às imagens das figuras declaradas santas, oficialmente ou popularmente. Sim. Mas ele transforma isso, Mauro, Euclides, transforma numa página inteira que, no fim das contas, faz com que quem se depare com ela diga: não, ali, o que se vivia ali era aquilo que Nina Rodrigues disse no artigo que nós estudamos na semana passada. É uma manifestação de loucura epidêmica. Porque o texto diz assim, Mauro, bem, vamos ver aqui. O tal Beija das Imagens instituíra-o o conselheiro, completando no ritual fetichista a transmutação do catolicismo incompreendido. Antônio Beatinho, o altareiro, tomava de um crucifixo. Vejam o poder descritivo, criativo do Euclides, é um negócio impressionante. Isso foi destacado no discurso de acolhida dele na Academia Brasileira de Letras. Antônio Beatinho, o altareiro, tomava de um crucifixo, contemplava-o com o olhar diluído de um faquir em êxtase. Vão imaginando a cena. Aconchegava-o do peito, prostrando-se profundamente. Imprimia-lhe ósculo prolongado, um beijo. Mas vamos prestando atenção nas sibilantes dos S's, quase que reproduzindo a sonoridade de tanto beijo, de tanta imagem que as pessoas... Depois que lhe imprimiu ósculo prolongado, entregava-o com gesto amolentado ao fiel mais próximo, que lhe copiava sem variantes a mímica reverente. Depois erguia uma Virgem Santa reeditando os mesmos atos. Depois o Bom Jesus.
e lá vinham sucessivamente todos os santos, e registros, e verônicas, e cruzes, vagarosamente entregues à multidão sequiosa, passando um a um por todas as mãos, por todas as bocas e por todos os peitos. Ouviam-se os beijos chirriantes, inúmeros, e num crescendo, extinguindo-lhes a assonância surda, o vozear indistinto das prédicas balbuciadas à meia voz, dos meia-culpas ansiosamente socados nos peitos arfantes e das primeiras exclamações abafadas, reprimidas ainda, para que não se perturbasse a solenidade. Não sei se o pessoal está imaginando a cena. Agora veja, Mauro, o misticismo de cada um, porém, ia-se a pouco e pouco confundindo na neurose coletiva. De espaço a espaço, a agitação crescia, como se o tumulto invadisse a assembleia, adstrito às fórmulas do programa pré-estabelecido, à medida que passavam as sagradas relíquias. Por fim, as últimas saíam, entregues pelo beato, quando as primeiras alcançavam as derradeiras filas dos crentes. E cumulava-se a ebriez, né? Condição da pessoa que está embriagada. E cumulava-se a ebriez e o estonteamento daquelas almas simples. Desbordavam as emoções isoladas, confundindo-se repentinamente, avolumando-se, presas no contágio irreprimível da mesma febre. E como se as forças naturais que o animismo ingênuo emprestava às imagens penetrassem, afinal, as consciências, desequilibrando-as em violentos abalos, salteava a multidão um desvairamento irreprimível. Estrugiam exclamações entre piedosas e coléricas, desatavam-se movimentos impulsivos de iluminados, estalavam gritos lancinantes de desmaios. Vamos ouvir os barulhos, Mauro. Apertando ao peito as imagens babujadas de saliva, mulheres alucinadas tombavam escabujando nas contorções violentas da histeria. Crianças assustadiças desandavam em choros e, invadido pela mesma aura de loucura, o grupo varonil dos lutadores, dentre o estrépido e os tinidos e o estardalhaço das armas entrebatidas, vibrava no mesmo icto assombroso em que explodia desapoderadamente o misticismo bárbaro. Mas, de repente, o tumulto cessava, todos se quedavam ofegantes, olhares presos no extremo da latada junto à porta do santuário, aberta e enquadrando a figura singular de Antônio Conselheiro. Este abeirara-se de uma mesa pequena e pregava. Se a gente consegue imaginar esta cena, não é, Mauro? Os movimentos das pessoas, as caricaturas das pessoas, né? As mulheres são histéricas, as crianças são assustadas, os homens são violentos. Né? Ali a caricatura, né? A divisão ali por sexo e por faixa etária, caracterizando um misticismo bárbaro que se expressa loucamente. Isto é a síntese do Belo Monte. Sim. Isto é a síntese do Belo Monte para Euclides da Cunha e para quem dá crédito a Euclides da Cunha como alguém que descreveu a vida, né, do Belo Monte. Agora, é preciso para quem não é católico, não conhece a tradição católica, é importante dizer o seguinte: há 2 momentos no ano litúrgico em que há rito do beijo. Na Páscoa, beija-se a cruz. No Natal, beija-se os pés do menino Jesus. E é algo absolutamente comum nas igrejas católicas, o gesto de você ou colocar a mão ou beijar os pés das imagens dos santos, como absolutamente comum. É da tradição católica. Sim. Agora, Euclides faz disso um estardalhaço. Agora, ele não faz isso só com propósitos literários de produzir uma página ímpar
né, na literatura em língua portuguesa. O que efetivamente é. Quero salientar. Né? Uma das páginas que Silvio Romero destaca em Os Sertões para justificar, para acolher Euclides na Academia Brasileira de Letras, é exatamente essa. Agora, a gente pega, Mauro, nosso grande Glauber Rocha. Como é que ele descreve aquela comunidade em torno do Beato Sebastião? Pegue-se aquele filme horrível, do Sérgio Rezende, Guerra de Canudos, produzido na época do centenário da destruição, e a gente tem a reprodução dessa cena. No Deus e o Diabo na Terra do Sol, a gente tem a população em torno do Beato Sebastião, mais ou menos com essa caracterização que a gente tem aí. Por quê? Porque, inclusive, a esquerda leu Euclides, o Euclides que denuncia a brutalidade do exército, mas muitas vezes leu Euclides engolindo os preconceitos dele para com a religião popular, com a religião sertaneja. Leu Euclides de maneira crítica, tem lido Euclides de maneira crítica, particularmente no que diz respeito à caracterização do Belo Monte e de seu líder na perspectiva do ideário religioso que inspirou esse povo. Então, urge reler Antônio Conselheiro e o Belo Monte, desmontando essa construção euclidiana. Como diz o título de hoje, ler Antônio Conselheiro e o Belo Monte, apesar de Euclides da Cunha e dos Sertões. E sem deixar de passar por ele para desmontar o artifício, a farsa, que também a gente pode atribuir ao modo como ele delineia os contornos do Belo Monte. Perfeito. Legal. Enfim, Mauro, passamos aí um pouquinho da nossa hora. Não, mas maravilhoso. 4 aulas breves sobre Canudos 2023. De certa maneira, uma atualização do curso de 2 anos atrás, Pedro, é isso? Não, 2019, 4 anos. Nossa Senhora, 4 anos atrás, o tempo voou. Meu Deus. Foi antes da pandemia. Pré-pandemia. A gente nem sonhava que o mundo ia ter a pandemia. Pois é, agora a gente divide as coisas antes e depois da pandemia. Então, fizemos um antes, agora fizemos outro depois. Mais resumidamente. Perfeito. O primeiro, o presidente Lula, ou agora presidente Lula, assistiu. Então, já era presidente. É da boa educação política chamar aquele pelo seu cargo mais elevado, né? Já era presidente Lula. O primeiro ele assistiu. Esse segundo, nem sonho, com a agenda que o Lula tem atualmente. Nem pensar. Você sabe que o Frei Beto, logo que o Lula saiu da prisão, tiveram um encontro e falou, anota, você ainda vai ter saudade do tempo da prisão. E ele me disse depois, nossa, eu podia assistir tudo, podia ler, podia estudar, acabou, não faço mais nada. É isso aí. Agora, ele disse, né, Mauro, vamos puxar a brasa aqui para o nosso curso, né? Ele disse que pôde assistir o nosso curso e descobrir as mentiras que Euclides da Cunha falou a respeito de Canudos e do Sertão. E isso lhe fez essa declaração, esses acadêmicos todos ficaram indignados, né? Sim. E inclusive, a Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, a cidade onde Euclides escreveu Os Sertões, moveu lá uma ação de repúdio, uma nota de repúdio, qualquer coisa do tipo, apelando à ignorância do presidente Lula, de que ele não era uma pessoa qualificada, enfim. A culpa é nossa. É isso aí. Enfim, Mauro, é isso. Culpa nossa não, pera lá, vamos lá, cada um com as suas culpas, culpa do Pedro. Legal. Assumido. Pedro, muito obrigado. Acho que foi um curso muito importante, mais uma vez, sempre. E a gente, na próxima segunda-feira, para quem assiste ao vivo, né, dia 1º de setembro, isso, segunda-feira que vem, se não estou enganado, 1º de setembro, para quem 4 de setembro, desculpa. 4 de setembro.
4 de setembro, a gente retoma, então, o curso Textos Sagrados na História. Se você não está assistindo esse programa ao vivo, fica um grande abraço, uma grande saudação de bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço do Pedro e meu. Saudações de paz e bem para todo mundo, né, Pedro? Paz e bem, uma boa semana. Semana que vem, ingressamos na América do Sul com os textos sagrados naquele mundo que, durante um tempo, esteve sob domínio Inca. Vamos começar por aí. Oh, maravilha. Fechou. Paz e bem, gente. Abração. Boa semana. Abraço, paz e bem.